Então vamos entender o que é amor próprio, o que é egoísmo, né, Luquinha? Tem até um joguinho para isso. E ele está lá em Jacareí. Vamos jogar o joguinho? Será que Eu quero. Será que dá para jogar ao vivo? Não sei, vamos saber com ele. Psicanalista, especialista em jogos de autoconhecimento, o Nixon Gabriel. O Nixon está em Jacareí. Muito obrigada por participar do Falando Nisso com a gente. Oi, queridos. Eu que agradeço, Sol, Luquinha, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Falando nisso, falando de primavera, né? Falando das flores. E vamos falar de amor próprio, né? Que é exatamente um florescimento, né? Vamos falar sobre essa possibilidade das pessoas florescerem em si mesmas o amor próprio. Exatamente. Tem a enquete, né, Luquinha? Tem. @Falando Nisso Band, você em casa responde as 2 primeiras perguntas do programa. Sim ou não, você corre nos stories e diz pra gente, você se considera alguém com amor próprio? 56% dizendo muito, 44% dizendo nem tanto. E o excesso de amor próprio, você acha que pode se tornar egoísmo? Tá na metade, meio a meio, sim e não, só. Eu também, eu concordo quando o Luquinha falou, o Nick, a gente comentou com ele, eu falei, o que é o amor próprio para você, Luquinha? E ele deu a opinião dele, eu acho que também eu fecho com ele em número, grau e gênero. Agora, no contexto geral para a psicanálise, o que é o amor próprio? Vamos lá, essa é uma pergunta muito profunda que atravessa inclusive as fronteiras da psicanálise, né? E entra, podemos dizer que entra até mesmo no campo da filosofia, em questões também existenciais. O que a gente pode falar sobre amor próprio é sobre a nossa capacidade de encontrar uma fonte nutridora em nós mesmos. Nós precisamos falar sobre a nossa capacidade de reconhecer o nosso próprio valor. E quando nós falamos de reconhecer o nosso próprio valor, a gente vai esbarrar, e aí que a psicanálise entra, né, em feridas profundas, que surgem lá na nossa primeira infância, quando nós vivenciamos os primeiros choques de abandono, de rejeição, de exclusão, né, onde a gente se sente inferior, se sente desvalorizado, né, e aí que se sente culpado, e com essa culpa, o amor próprio onde vai, né? Então, eu vou me punir antes que a vida me puna, por exemplo, e por aí vai, né? Mas eu diria que amor próprio é essa capacidade de encontrar dentro de si mesmo essa fonte materna, essa fonte de nutrição, essa fonte de autocuidado, reconhecer o seu valor. Ok. Várias perguntas chegando, eu já quero dar um toque para você que está em casa, quer participar, mas não quer falar o nome, porque às vezes é algo tão pessoal seu, fica à vontade, tá bom? Manda sem nome, que nem esse amigo aqui, ó, ele mandou só as letras iniciais aí do nome dele. Ele está comentando aqui, ó, me decepcionei no amor, a pessoa era pequena para realizar meus grandes objetivos, então passei a me valorizar mais. Isso é egoísmo ou é sabedoria e autoconhecimento? Isso não é egoísmo. Só é possível ter algo para dar para o outro, só é possível amar o outro, só é possível ser generoso de verdade com o outro, se eu sou comigo mesmo. Porque o doar para o outro, ele precisa ser um transbordamento. Eu preciso ter o que para dar. Não é possível dar o que eu não tenho. Preciso ter. E para ter, primeiro eu preciso me nutrir. É aquela, eu não sei exatamente a frase, mas todo mundo já ouviu aquela história... regue o seu jardim que as borboletas virão até você. Tem uma outra forma de escrever essa frase, mas que representa muito isso, né? Então, se você está muito na direção do outro e se você mesmo não está cuidando de você, não é verdade que você está dando para o outro. Na verdade, você está na carência, dando para o outro, mas num nível mais profundo, esperando receber algo em troca. Você não está dando de verdade. Então, começa primeiro encontrando essa fonte de amor próprio, que é essa fonte nutridora, essa capacidade de doar para si mesmo, e esse é um processo, né? Um processo de autoconhecimento para chegar até aí, né? Perfeito. Tem mais perguntinha aqui? Eu tô adorando, viu, gente? O pessoal mandando aqui pra gente. Coloca, por favor, Mica, ó. Feliz primavera, muitas flores para vocês, para você também. Feliz primavera. Pode mandar, viu? A gente deseja a renovação. Não vou mostrar aqui, mas tem uma querida comentando que ela entende que a autoestima tem muito a ver com o amor próprio. E eu comentei com ela até que eu concordo com você. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Dixon, como que a gente pode cuidar então da gente, se amando, mas também entendendo a nossa autoestima, para que ela não pareça uma soberba, que muitas vezes a gente acha, ai, vou parecer metido, exibido. Você vê que tudo gira em torno desse local da busca do pertencimento. Muitas vezes a gente sacrifica
partes de nós mesmos, nossas necessidades reais, né? O nosso valor pessoal na busca de pertencer, né? Na busca de ser amado. Como se estivesse acreditando que é o outro que vai me dar isso. E isso, na verdade, não acontece. Então, a autoestima, ela é fundamental, porque a pessoa que tem autoestima, ela, como eu disse anteriormente, ela aprende a encontrar essa fonte dentro dela e ela se relaciona com o outro a partir de um lugar mais saudável. Então, se ela está cuidando dela e ela está se priorizando no primeiro momento, o que a gente observa é que isso não vai gerar nenhum efeito negativo nas relações, muito pelo contrário. Porque a gente percebe que quando a pessoa ela vai na direção do outro para atender as necessidades do outro e sacrifica suas próprias necessidades, e isso é um exemplo de baixa autoestima, né? Os resultados são negativos. Ok. Né? Acaba acontecendo o contrário, né? Então eu faço pelo outro, mas o outro acaba não valorizando, porque esse fazer nasce de uma carência, não nasce de um lugar saudável, nutrido, e aí fica esse pensamento coletivo rondando, né? Essa pessoa, tá todo mundo se sacrificando pelo outro, mas sendo que isso não é verdadeiro, e aí tendo consequências negativas. Quando alguém faz isso, muitas pessoas acabam criticando, né? Como que pode, né? Ela está cuidando dela mesma, né? Eu não estou cuidando de mim. O que há aí muitas vezes é uma projeção, né? Um espelhamento da falta de autocuidado que as pessoas têm consigo mesmo, né? Mas a pessoa que se cuida mesmo, naturalmente, o outro também respeita isso, entende isso e valoriza isso também. Ok, então daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, né, Luquinha? Até para você que é dona de casa e está assistindo a gente, eu sei que a sua vida é de abrir mão de muitas coisas por você, para as pessoas, né? Você cuida dos filhos, cuida do marido, cozinha para todo mundo, limpa a casa e muitas vezes não sobra tempo para você. Então hoje, durante o programa, a gente quer conversar com você também, para você resgatar, assim, seu amor próprio, sua autoestima, e você pode até trazer para a gente dicas práticas para esse caso específico que eu estou falando para você, dona de casa, que está aí na sua correria do dia a dia, faz tudo por todo mundo e esquece de você também, que não pode acontecer isso, viu? Mas a gente volta nesse assunto, agora a gente fica bem informado com as notícias, só. É primavera, bora nascer, plantar essa sementinha do bem no seu coração para o seu dia a dia melhorar. Muita gente entende como egoísmo, a gente já está vendo que não tem nada a ver, né? E o psicanalista especialista em jogos de autoconhecimento, ele vai até explicar para a gente como é que funcionam esses jogos. O Nixon Gabriel está aqui com a gente hoje. E quando a gente fala em amor próprio, a gente lembra assim do quê? De que não tem idade para isso. A gente todo dia precisa se cuidar. E a Lígia é um exemplo disso para todo mundo aqui, né? Lígia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, meu amor. Tudo bom? Você fala a sua idade pra gente ou não? Eu falo. 7,6. 7,6. A gente tem umas imagens aí que a produção vai colocar para vocês verem que exemplo que a Lígia é. Lígia, aos 76 anos, você treina, isso é todo dia, dia sim, dia não? Como que é? É, umas 2 vezes por semana ou 3, eu venho aqui na academia para meu filho me monitorar, porque ele que faz os exercícios comigo aqui. Olha que lindo, treinando certinho. Melhor que muita gente, viu, Luquinha? Agora, Lígia, conta pra gente. Isso daí você estava comentando que você estava com um probleminha de equilíbrio, né? Uma prótesezinha aí que precisava recuperar a força muscular. Agora, além do corpo, isso mexeu com a sua mente, com o seu amor próprio? Mudou o que na sua vida? Sim, mudou bastante. A qualidade de vida mudou bastante. Eu tenho mais disposição, dá para caminhar sem bengala, porque eu estava com bengala. Olha. E agora eu estou sem bengala. Olha que belezinha. O Dixon, acho que é legal a gente comentar com o pessoal de casa também a importância da atividade física, para a gente começar a se sentir bem com o nosso corpo. Não que a pessoa vá mudar o corpo de um dia para o outro, mas a atividade física leva esse bem-estar, né? Sim, bem-estar mesmo. Graças a Deus. Que bom, né? Nixon, não é verdade? Isso também ajuda, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Começar por aquilo que você mais possui, que é o seu próprio corpo, né? Que é a representação do seu eu mais verdadeiro, né? Então, cuidar do corpo é fundamental para tudo, até para a parte bioquímica mesmo do sistema, né? A felicidade mesmo, a atividade física faz toda a diferença.
Ô, Lígia, a gente sabe que quando mexe com alguma coisa de saúde, né? Geralmente a gente fica meio caidinho, não todo mundo, mas geralmente a gente fica meio tristinho, meio caidinho. E você teve aí essa questão que você colocou, como eu já disse, do joelhinho, né? Isso te deixou um pouco para baixo ou foi só um incentivo para você falar, não, eu vou recuperar e vou retomar minha autoestima, vou retomar minha vida? Sim, eu resolvi que eu teria que mudar um pouco, não podia ficar do jeito que estava, né? Então, graças a Deus, agora, com a orientação do meu filho aqui, está dando tudo certo e eu estou conseguindo chegar nos pontos chaves do equilíbrio e andando bem, graças a Deus. É assim. Muito legal, né, Luquinha? Muito linda mesmo, viu? Serve de exemplo para todo mundo. E você já sente essa diferença quando você se olha no espelho? Você está se amando mais com isso? Ah, sim. Sim. Que bom, né? A gente quis trazer você aqui, na verdade, Lígia, para incentivar você em casa. Muitas vezes fica dando desculpa, né? Não quer fazer uma caminhada. Ah, não, deixa para depois. Precisa agir. Você que não está se sentindo até triste, mal com você mesmo, tem que ter o primeiro passo, né, ô Nixon? Nem que seja uma caminhada. Exatamente. Tem que quebrar. O grande desafio é quebrar o gelo inicial, né? Porque a gente está condicionado de uma forma de viver e de caminhar durante muito tempo. E em algum momento é preciso criar coragem para romper esse gelo, né? E dar os primeiros passos. Não precisa ser grandes passos, pode ser pequenos passos. E valorizar esses pequenos passos. E aí vai embalando. A dona Lígia deve saber bem, né? Coloca a primeira, depois engata na segunda, vai pegando gosto, vai gostando. E daqui a pouco aquela dificuldade inicial vai embora, né, dona Lígia? Vai embora mesmo. Dá um arranco danado. Lígia, a gente quer agradecer demais o seu exemplo, a sua luz, a sua persistência, viu? Parabenizar aí pelo seu trabalho. Muito obrigada por ser um exemplo na vida de muita gente, que eu tenho certeza que não existe idade para começar. E você mostrou isso pra gente hoje no Falando Nisso Band, viu? Muito obrigada. Dia do atleta paralímpico, não sei se você sabia, e ele está ao vivo aqui com a gente, o paratleta Matheus Evangelista, com uma história muito querida. Matheus, ele tem a paralisia cerebral por falta de oxigenação. Me corrija se eu estiver errado, viu, Matheus? Foi falta de oxigenação no parto. Ele ficou com sequelas no lado direito do corpo e após um tempo ele conheceu, eu acredito que tenha sido um momento muito especial na sua vida, o esporte paralímpico, né, através de uma palestra na escola em que ele estudava em Porto Velho, isso em 2006. E a partir daí nunca mais parou, né, Matheus? Quero dar uma boa tarde para você, parabenizar já a sua história e quero já entender um pouquinho também como funciona o amor próprio para você que tem uma deficiência e já se mostra um vencedor todo dia pra gente. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui e falando, né, desse dia muito especial, que é o dia do atleta paralímpico, dia 22 de setembro. É uma data muito especial para nós, ainda mais eu aí que estou desde 2006 no esporte paralímpico. Desde lá, então, já não parei mais de competir. Já sabia que eu ia ser um grande atleta, que hoje já me tornei. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês. E para você que trouxe o bronze, parabéns pela medalha e trouxe o bronze para o Brasil nessa Paralimpíada aí de Tóquio, parabéns. O que é para você o amor próprio com a superação? Depois eu queria que o Nick comentasse sobre isso também. Então, eu acho que o amor próprio já vem comigo desde o começo, né? Que através de uma palestra que eu acabei de ver depois na escola, se eu não tivesse me apresentado, falado que eu tinha uma deficiência, ou então se eu tivesse escondido a minha deficiência, hoje eu não seria um atleta paralímpico de alto rendimento, né? Então, eu já vejo isso como um amor próprio comigo mesmo, sabe assim? Que se eu tivesse escondido a minha deficiência, hoje eu não seria um atleta de alto rendimento. Então, o amor próprio sempre já começa comigo mesmo, com a pessoa que tem dentro de mim. Olha que legal. É legal a gente pensar o seguinte, né, o Dixon?
Às vezes, o Matheus, se ele tivesse se apoiado nesse ponto que para ele seria uma fraqueza, hoje não seria o motivo dele levantar, de repente, uma medalha para o nosso país. Como que a gente consegue fazer isso? Pegando o exemplo do Matheus, olhar para as nossas fraquezas e entender que elas podem ser o nosso diferencial e abrir portas para a gente. Perfeito. Você trouxe uma pergunta muito importante para ajudar a esclarecer esse tema, né? Porque a grande dificuldade da maioria das pessoas é exatamente em poder olhar para as suas fraquezas e encarar suas fraquezas. Porque no nosso medo mais profundo que o ser humano carrega é o medo de olhar para as suas dores, para as suas fraquezas e aquelas ser a sua realidade final e não ter saída. Mas quando a gente tem essa disposição e essa coragem de olhar e encarar a realidade, é que é possível a gente encontrar o nosso valor, que é possível encontrar o valor por trás dessas dificuldades. E o que ele fez foi focar nas capacidades, nos dons, naquilo que ele tem de bom, né? E ele é um exemplo muito claro da potência que é o amor próprio. Então, em vez dele ficar com a mente focada na dificuldade física e motora que ele tinha, ele focou na potência dele, na força de vontade, nas qualidades, naquilo que ele tem de bom, naquilo que ele tem de saúde, naquilo que ele tem de valor, né? E tá aí o resultado, né? Muito bonito. Parabéns também, Matheus. Muito bonito ver o resultado aí da sua caminhada. Matheus, você já deve ter ouvido, eu não sei ou não, muita gente falar não vai dar certo por conta da sua limitação. O que você tem a dizer para essas pessoas que muitas vezes escutam os outros e muito menos o próprio coração? Já, muitas vezes, até comigo mesmo, as pessoas já falaram, não, você não vai conseguir medalha, você não vai ser um vencedor na vida. E hoje eu posso mostrar para as pessoas que me falaram que eu não ia conseguir, que eu não ia ser um medalhista. Hoje eu estou com 2 medalhas de Paralimpíadas, uma na Rio 16, da Rio 2016, e uma agora nesses jogos, que foram jogos muito diferentes, muito atípico, muito difícil, né? Esses jogos que foi depois de uma pandemia muito difícil no mundo em todo, eu subi no pódio e mostrar mais uma vez a minha capacidade de se superar a cada treinamento, a cada dificuldade. Então, esses jogos lá que foi lá no Japão, foi muito difícil, então subir no pódio, buscar uma medalha de bronze, para mim foi muito gratificante. E foi uma medalha de bronze, mas com certeza foi mais uma vez com um gosto de ouro. Entendeu? Exatamente. Matheus, a gente quer agradecer demais a sua participação em seu nome e parabenizar todos os para-atletas do Brasil e do mundo, porque são exemplos de superação e de uma frase que eu gosto muito, que é: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. A palavra impossível para vocês não existe. Muito obrigada e parabéns pelo seu dia, Matheus. Luquinha, eu não sei como é que é esse jogo que o Nixon vai mostrar pra gente. Já o Rodrigues vai voltar com mais informações, mas vamos ver como é que é esse jogo aí, Luquinha. Vamos sim. Vamos ver? Vamos ver. Então, coloca conta pra gente então, Nixon. Tem imagem de apoio aí pra gente entender? Esse jogo é o quê? Mais educativo? Ele serve também na terapia? Vamos lá. Bom, esse jogo é um jogo chamado Mahalila. Ele é um jogo indiano, é um jogo que tem mais de 2.000 anos. É considerado um jogo védico, um jogo milenar, e é considerado o grande jogo do autoconhecimento. O jogo tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência, né? Então você tem lá desde aspectos inferiores, por exemplo, como a gula, a avareza, né? Mas você também tem a compaixão, você também tem a caridade, aspectos positivos. E o jogo ele tem essa capacidade de, conforme a gente vai caminhando pelo tabuleiro, de ir revelando os quadrantes da consciência que estão engendrando os grandes desafios que a gente está vivendo na vida nesse momento. Então, a gente sempre trabalha no jogo trazendo o grande desafio que a pessoa está vivendo na vida. Então, a gente tem todo esse material de apoio, as cartas, a gente trabalha também com os arquétipos, né? Que são estruturas que revelam estruturas psicológicas básicas, que são heranças que vêm de povos, de tempos antigos, né? Presente no inconsciente coletivo. É um grande bússola, é um grande instrumento para a gente se localizar dentro da nossa jornada pessoal de autoconhecimento, né?
É como se fosse, por exemplo, esse jogo. Vamos lá. A pessoa, o consulente, ele vai, senta na sua frente, faz as perguntas, ele determina, ele mostra a situação que a pessoa está vivendo no momento e mostra algumas saídas e mostra também uma previsão para o futuro? Ele não é, a gente nem chama ele de consulente, é um jogador mesmo, né, que se apresenta ali, é um paciente, né, muitas vezes, porque muitos terapeutas aplicam esse jogo hoje, hoje já são mais de 15, 20 mil pessoas que passaram pelas centenas, milhares de pessoas que nós capacitamos, que são psicólogos e terapeutas, que aplicam o jogo nos seus consultórios, né. Então, o jogo ele tem a capacidade de fazer uma fotografia do momento atual, né, então a pessoa ela vive um grande desafio na vida nesse momento, e a gente traz esse grande desafio para o jogo e a gente vai entender quais são os aspectos psicológicos, os aspectos inconscientes que estão constelando, que estão fazendo com que ela tenha que estar passando por esses desafios na vida nesse momento. Ela entendeu por que ela está passando por aquilo e sim, o jogo vai dar pistas do que ela precisa olhar para dentro de si mesma, o que ela precisa trabalhar para desenrolar isso fora, na vida prática também, né? Então, é nesse sentido que o jogo vai atuando, né? Legal. Então, para você que está em casa, não é um jogo de tarô, não é isso, gente. É uma ferramenta terapêutica que vai ajudar você numa sessão ali. O jogo nada mais é que uma sessão de terapia. Isso aqui é uma maneira diferente para você se abordar e, de repente, estar mais aberto a esse processo. Só para a gente deixar bem claro que ficar aquelas cartas ali, às vezes a gente pergunta aqui, dá a impressão que não tem nada a ver com tarô. Tem a ver com terapia mesmo, para você se descobrir, e a gente pode entender daqui a pouquinho também mais, então, desse jogo. E para quem quer indicado? Para crianças, será que ele funciona também, Sol? Exatamente. Vamos ver. Luquinha, eu estou vendo... Olha só a pergunta interessante que a gente recebeu, Nixon, hoje pela manhã. Gostaria de saber sobre o amor próprio em crianças, como estimular esse sentimento nelas quando estão tão expostas ao bullying e outras inseguranças no dia a dia. Esse jogo, ele pode ser uma ferramenta também aplicada em crianças ou não? Esse jogo especificamente, ele não é formatado para crianças. Ele tem um ritmo muito profundo, a gente lida com questões, feridas muito profundas dentro do jogo, né? Ele é usado dentro de terapia. Para crianças, eu estou desenvolvendo um jogo que eu vou lançar agora em 2022, que é um jogo para desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes, que são jogos de contação de histórias. A gente está há 4 anos com uma equipe de peso, né, de mestres em psicologia e pedagogia desenvolvendo esse material. Aí esse outro jogo, sim, já é voltado mais especificamente para crianças, mas esse ainda está no final da gestação ainda, mas o Mahalila, que é esse jogo que nós estamos apresentando aqui hoje, não, ele já é mais voltado para adultos mesmo. Tá, a gente pode dizer que é um jogo de autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que a pessoa faz esse jogo na sua frente, é um jogo do autoconhecimento. A partir daí, como é que você condiciona, como é a palavra, como é que você conduz a pessoa para que ela tome a estrada certa para sair daquele problema que ela está passando? Exatamente. Primeiro que a gente faz é um mapeamento, né, diante do desafio que a pessoa está vivendo nesse momento, né? Identificar qual que é o grande desafio, porque a gente sabe, quando a gente está falando de autoconhecimento, estou falando que é conhecer a si mesmo, estou falando que uma outra linguagem é caminhar na direção da abertura do meu coração, inclusive na abertura do amor próprio, né? Mas são muitas camadas que encobrem esse coração ferido. Qual que é a camada da vez? Qual que é a bola da vez? Normalmente esse grande desafio que a pessoa está vivendo na vida, ela está relacionada a essa camada que está sendo trabalhada dentro dessa jornada de autoconhecimento nesse momento. Então, primeiro a gente vai identificar de fato qual é esse ponto. E a gente identifica isso primeiro mapeando a própria vida, porque a vida ela traz a todo tempo os eventos e circunstâncias que estão provocando essa ferida, esse ponto, né, esse tendão de Aquiles, vamos dizer assim. Uhum. E aí depois que a gente traz esse ponto para o jogo, então, aí a gente vai começar a passear pelo jogo. Aí vem um dos arquétipos que vai trazer uma série de conhecimento e vai apontar para alguns pontos a serem observados. A gente vai entender onde que isso está relacionado lá na primeira infância, onde que surgiu essas estruturas. E a gente começa a caminhar por algumas casas do jogo e cada casa traz um tema, traz um conjunto de conhecimentos e aspectos a serem aprofundados e explorados. E vem com muita precisão exatamente o que é que está acontecendo, onde que estão as feridas, onde que eu aprendi a me defender na vida daquela forma. Quando a pessoa compreende, ela se localiza no jogo.
Quando ela se localiza, ela entende por que ela está passando por aquele desafio e agora ela encontra a saída. E através do entendimento fica mais fácil realmente de você abrir a porta, né? E deixar para trás aquilo que está te travando na vida. Fazer mito e verdade agora com você, Nixon. Como que é? A gente lê a frase, você fala se é mito ou verdade e explica por quê pra gente. É fácil, quer ver? Ó? Primeira frase, mito ou verdade? Quem se ama consegue amar melhor o outro, ao mesmo tempo que não se permite ser maltratada. Mito ou verdade? Verdade pura e verdadeira. O amor próprio faz a gente saber lidar com as pessoas e com a gente mesmo. Exatamente. É aquilo que eu estava falando lá no início da nossa entrevista, né? Se eu aprendo a cuidar de mim de verdade, eu vou me nutrir, eu vou transbordar, e aí sim eu tenho para dar para o outro, né? Senão não tenho para dar, não é verdade, não é amor, né? Perfeito. O amor para o outro começa com o amor próprio. Perfeito. Mito ou verdade? Vamos lá, segunda frase para você falar pra gente. Não desenvolver o amor próprio nos leva a relacionamentos tóxicos e abusivos. Verdade pura. Vou aproveitar aqui para puxar um gancho naquela pergunta anterior, que perguntava sobre o desenvolvimento da criança, na questão do amor próprio no desenvolvimento da criança. Porque tudo começa ali na primeira infância. Eu não poderia deixar de trazer essa mensagem aqui hoje, né? Porque a criança, toda criança, ela deseja ser amada. Quando não é atendido esse desejo da criança, quando ela vivencia os primeiros choques de desamor, ela acredita que tem algo de errado com ela. Ela sente culpa. E ela idealiza que se ela for perfeita, ela finalmente será amada. Só que essa culpa é como uma infecção na psique, né? Que se desdobra em muitos aspectos. Então é como se ela dissesse assim dentro dela: se eu sou culpada, eu mereço ser punida. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. E essa autopunição, ela, inclusive, se reflete nos relacionamentos. Então, eu acabo inconscientemente escolhendo relacionamentos que representam essa autopunição que está dentro de mim. Incrível, obrigado pelo toque. Acho que é bem importante falar sobre isso mesmo, né? Mito ou verdade? Acho que dá tempo de mais um, pelo menos. Vamos lá. Mito ou verdade, Nixon? A inveja pode ser um sinal de autoestima baixa. Verdade. Mitos perfeitos aqui, estão trazendo frases perfeitas. A inveja é um sinal de autoestima baixa, porque quando eu não reconheço o meu verdadeiro valor, é aquela metáfora que é o abacateiro querendo dar limão, é o limoeiro querendo dar banana, mas o limoeiro não sabe que pode fazer uma boa limonada, o abacateiro não sabe que pode fazer uma boa guacamole, por exemplo, né? Então, a inveja tem a ver com a comparação e tem a ver com a desconexão com o seu real valor, é verdade. Eu queria, já que é a última, eu queria cantar um trechinho de uma música que me veio aqui no começo da entrevista de vocês, lembrando só Sol de Primavera, do Beto Guedes, né? Que diz assim, só o comecinho dela, né? Quando entrar setembro e a boa nova entrar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Né? Que é isso, que na essência a essência, a raiz daquilo que prejudica a gente de desenvolver o amor próprio é a culpa. A gente precisa observar a culpa, parar de se punir, né? Reconhecer o próprio valor, pegar leve, ser o seu melhor amigo de si mesmo, cuidar de si mesmo, mesmo que tenha defeitos. Não é preciso ser perfeito para poder se amar, para poder gostar de si mesmo. É o auto-perdão, né, Luquinha? Muito obrigada, Nixon. Foi muito legal o programa. Eu adorei conhecer essa nova técnica aí de terapia para ajudar as pessoas. Seja muito bem-vindo à família do Falando Nisso Band. Até o próximo programa, viu? Obrigado, queridos. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado mesmo. E principalmente abrir a primavera aqui junto com vocês me tocou bastante também. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Luquinha. Obrigado, Nixon. Obrigado você em casa também.